Na área de eletricidade e telecomunicações, podem ser usados os seguintes programas nas diferentes fases de um projeto. Seguidamente, iremos abordar cada um deles na respectiva área a que se aplicam. Com a tecnologia OpenBIM, é possível implantar um fluxo de trabalho colaborativo, multidisciplinar e multiutilizador que permite o desenvolvimento de projetos de uma forma aberta, coordenada e simultânea entre os distintos técnicos ou agentes intervenientes. A CIP disponibiliza o BIM Server Center, uma plataforma de alojamento de projetos gratuita com as seguintes características. Para elaborar uma estimativa orçamental de um projeto de eletricidade e TED, serão utilizados os pré-dimensionadores de medições e orçamentos. Os pré-dimensionadores são programas informáticos que geram automaticamente medições e estimativas orçamentais de edifícios de habitação, com artigos e medição pormenorizados, exportáveis para os programas Arquimedes ou Arquimedes e Control de Obra. Estas estimativas podem ser feitas para os países Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, obtendo-se o orçamento no final na respectiva moeda. Estes pré-dimensionadores utilizam a base de dados paramétrica gerador de preços. Cada um dos pré-dimensionadores solicita ao utilizador um número reduzido de dados e, com base nestes dados, gera automaticamente uma excelente aproximação das quantidades, dos preços dos artigos, rendimentos e apresenta como resultado uma estimativa orçamental ajustada ao mercado. Os pré-dimensionadores permitem visualizar e imprimir o custo de cada capítulo e o custo total da obra, o custo de manutenção decenal, que é o custo de manutenção do edifício para um período de 10 anos, o índice de sustentabilidade e permitem ainda realizar um estudo de viabilidade económica. Após a geração da estimativa, os pré-dimensionadores permitem exportar o orçamento obtido para o Arquimedes ou Arquimedes e Control de Obra com o grau de pormenor das informações dos artigos do orçamento a exportar, onde poderá usufruir de todas as vantagens oferecidas por estas aplicações. Dado que os artigos do orçamento gerado pelos pré-dimensionadores se obtêm através da conexão com o gerador de preços, estes apresentam descrições detalhadas, incluindo especificações técnicas de trabalhos, fichas de custo e instruções de utilização e manutenção, assim como uma estimativa dos resíduos gerados. Para realizar um projeto de eletricidade, o projetista pode usar o programa CIPECAD MAP Eletricidade, software desenvolvido para o cálculo e dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão. O programa permite a definição, no desenho das plantas, de todos os elementos que constituem a instalação, desde a portinhola, passando pelo quadro de colunas, quadros elétricos, quadros parciais, quadro de serviços comuns, até às tomadas, pontos de luz, cargas genéricas ou outros mecanismos. A potência de cada quadro elétrico individual é dimensionada de acordo com o número de compartimentos e o tipo de ligação, monofásica ou trifásica. A potência de dimensionamento total é o somatório das potências de cada quadro elétrico e da respectiva distribuição de fases a multiplicar pelo fator de simultaneidade de acordo com as tabelas do regulamento e o respectivo número de instalações. No entanto, os quadros são editáveis e por esse motivo é possível personalizar a configuração dos circuitos. O programa gera automaticamente as peças escritas, incluindo a ficha de identificação e o termo de responsabilidade do autor do projeto, a ficha eletrotécnica, resultados de cálculo com distribuição das fases, cálculos e memória descritiva e justificativa. O software cria automaticamente as peças desenhadas, incluindo as plantas com a rede de instalação dos circuitos, os esquemas dos quadros e os esquemas das colunas montantes. É possível exportar estes desenhos separadamente por ficheiro ou todos num único ficheiro em formato DWG. O CIPECAD MAP trabalha em conceito BIM,
a sua integração e interoperabilidade com os restantes softwares da biblioteca SIP e com softwares de arquitetura que também geram modelos BIM, permite eliminar, na fase de projeto, os tradicionais erros de incompatibilidade entre as especialidades. Em 3D, é possível visualizar o conjunto de todas as instalações, desativando os elementos pretendidos. No final, é possível exportar o orçamento para Arquimedes ou o modelo do edifício para o formato IFC. Para realizar um projeto ITED, o projetista pode usar o programa CIPTEL ITED, disponível no grupo de programas MEP, um software desenvolvido para a elaboração de projetos de redes de telecomunicações para edifícios unifamiliares e multifamiliares, de acordo com a terceira edição do Manual ITED. A introdução de dados consiste em desenhar o esquema da rede de tubagens do edifício. Durante o cálculo, o programa assegura o correto dimensionamento da tubagem. O programa possui variadíssimos parâmetros de edição que, para o utilizador, tenham maior controle do seu projeto, podendo inclusive forçar determinados valores, efetuando posteriormente apenas a verificação do cumprimento de todos os requisitos do regulamento. Gera automaticamente os esquemas SMATV, CATV, fibra óptica e pás de cobre. Para além disso, o programa possui um separador que permite desenhar a rede de telecomunicações em planta, podendo importar as plantas de arquitetura provenientes de ficheiros de CAD. Como peças escritas, o programa gera automaticamente o termo de responsabilidade, as fichas técnicas, a memória descritiva, quadros de dimensionamento e quadros de materiais. O programa gera as peças desenhadas, incluindo os esquemas das tubagens, esquemas das redes e desenhos das plantas. É possível exportar estes desenhos separadamente por ficheiro ou todos num único ficheiro em formato DWG. Permite a exportação dos materiais para ficheiro BC3. Posteriormente, é possível a sua importação no programa Arquimedes e, por conseguinte, aceder ao gerador de preços para completar e ajustar o orçamento. Desta forma, possibilita obter uma série de listagens, entre as quais o orçamento. No programa Arquimedes, é possível realizar a consolidação dos orçamentos das especialidades, eletricidade e ITED, conseguindo-se deste modo gerar documentos como o caderno de encargos ou o manual de utilização e manutenção do edifício. Na área do projeto luminotécnico, são disponibilizadas várias versões do programa CIPELUX, de acordo com as diferentes normas, entre as quais se destaca o CIPELUX REX, que efetua as verificações do regulamento de desempenho energético dos edifícios de comércio e serviços.
Cipelux Rex é uma aplicação para o projeto de instalações de iluminação normal interior. Permite realizar os cálculos e verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de iluminação dispostas no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, REX, e na norma EN 12464, parte 1. As luminárias normais podem ser criadas manualmente ou importadas de bibliotecas do programa ou importadas através de ficheiros de luminárias em formato LUMDAT, formato standard na Europa para dados fotométricos com a extensão LDT, e IES, formato standard na América do Norte para dados fotométricos com a extensão IES. Relativamente às zonas de trabalho, o programa permite a definição das características das mesmas, tendo em conta o tipo de zona, definição da altura do plano de trabalho e banda marginal, o fator de manutenção, o qual pode ser calculado com base no método proposto pela norma CIE 97/2005, refletância e, por fim, especificar os requisitos dessas zonas para efetuar posteriormente as verificações segundo o Regulamento de Desempenho Energético de Comércios e Serviços, REX, e a análise dos parâmetros que definem a qualidade e o conforto luminotécnico estabelecidos na norma EN 12464, parte 1 de 2011. Cipelux Rex efetuou o cálculo do nível de luminância normal e de emergência da instalação, medido ao nível do plano de trabalho e do pavimento, respectivamente. Efetuou o cálculo do nível de encadeamento com base no UGR definido na norma CIE 117 de 1995. Em termos de peças escritas, o Cipelux Rex permite a geração das fichas justificativas correspondentes ao cumprimento dos documentos normativos e anexo de cálculo, no qual se pormenorizam, para além dos valores de cálculo, as características do compartimento e instalação de iluminação normal e de emergência. Estes documentos podem ser impressos diretamente para um periférico ou exportados para ficheiro em formato PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Relativamente às peças desenhadas, é possível desenhar as plantas com o posicionamento das luminárias, respectiva indicação do tipo de luminária e indicação dos valores desfavoráveis de acordo com a legenda concebida pelo programa. A TOP é o principal fornecedor português de software de engenharia e construção. Estamos presentes nas redes sociais e dispomos também de uma loja online.